E aí, pessoas queridas, boa noite. Que bom estarmos aqui juntinhos de vocês novamente. É uma alegria muito, muito grande compartilhar com vocês esse momento. Esperamos que esteja tudo bem com vocês. Nós agradecemos as visualizações, o compartilhamento e todo o apoio que nós estamos recebendo de vocês. Assistam o programa na Rádio Web, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe a curtida e vem com a gente. Hoje nós vamos falar sobre o entorno do fogão a lenha. Gente, falando em fogão a lenha, que delícia! E que saudades que eu tenho do fogão a lenha lá da casa da minha tia Isaura, que eu passei tantas vezes, tantas férias que eu passei lá, quanta coisa gostosa, quanta prosa gostosa, deu até água na boca. É tanta coisa boa, fala a verdade, não é, gente? Então, falando em coisa boa, vem pra cá, Cris, vem matar nossa saudade com aquela trechinho daquela musiquinha bem raiz para a gente iniciar essa noite. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe um bule de café em cima do fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, seu filho vai voltar. Fogão de lenha, olha. Deixa o bule de café em cima do fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixa o bule de café em cima do fogão de lenha e uma rede na varanda. Arrume tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Espero a minha mãe, estou voltando. Que delícia! Nossa, que delícia! Ai, que vontade de estar agora reunido no pé do fogão, hein, gente? Delícia demais! Bom demais! Nossa, que saudade, coisa boa! Dá vontade de estar agora com os amigos, né? Pena que a pandemia não está deixando. Fernanda, agora que a gente saiu desse trechinho de música raiz aí, que tal você contar um casinho pra gente? Não é? Eu vou contar. Eita, eu adoro um caso. Ai, delícia. Eu escutava a minha avó falando quem conta um conto ganha um ponto. E eu achava que era assim, coisa de outro mundo, mas não. As rodas de causos aconteciam todos os dias. E são muitos os casos que passam de geração em geração e as histórias vão sendo compartilhadas. É no banco de praça, é em calçada de rua, é na mesa da família. Olha, também na beira do fogão. E além disso, as tradições desses causos mostram um traço comum. Por quê? Leva a cultura de um lugar, leva a tradição de um lugar. E isso é muito gostoso. Então, as histórias vão se configurando, mantendo valores, contribuindo, dentre outras coisas, a forma ética, moral de um povo. E aí eu vou contar para vocês sobre um negro vindo da África, que também foi um assunto do pé do fogão. Um negro vindo da África com o seu filho como escravo, né? Um dos casos contados aí pelo povo antigo, o Chico. Ele veio para trabalhar numa mineradora, na casa de um coronel muito famoso, naquela região, pelas bandas de Diamantina. E aí ele trouxe com ele seu filho, né? Primeiro ele saiu lá da África com aquelas promessas de
um povo que vinha para o Brasil para ganhar a vida, né? Para querer uma condição melhor e voltar para a África para poder buscar o resto do seu povo, para dar para eles uma qualidade de vida. E aí o Chico começou a trabalhar desesperadamente nessa mineradora e seu filho já exausto. E aí eles tiveram uma ideia: olha, pai, não aguento mais e eu preciso de fugir daqui, senão eu não vou dar conta. E Chico, muito tempo dentro da mineradora, cabelo crescendo, e aí ele teve uma ideia de colocar o tesouro que eles iam encontrando, o ouro, escondendo nos cabelos. Eles são muito espertos, porque eles escondiam o cabelo, e depois que saíam dali, eles enterravam. Aí Chico conseguiu comprar a liberdade, a alforria dele e do filho. Com o dinheiro que eles tinham juntado, conseguiu comprar a fazenda. Por sorte, a mineradora era dentro dessa fazenda, porque eles ficaram anos trabalhando e juntando esse dinheiro. Compraram os escravos da fazenda, né? Alforriaram todos. E aí ele foi considerado Rei Chico da Senzala. E aí é uma história gostosa de ouvir, porque quando a gente dá liberdade para o povo, a gente está dando vida. E foi isso que eles sentiram naquela época, vida para ser vivida. E foi com muito esforço. E foi um caso da beira do fogão, e esse merecia ser contado. É ou não é, minha gente? Verdade, verdade. Delícia, hein, gente? Que Chico esperto e que parabéns para esse Chico que trouxe essa história tão linda para a gente hoje. Bom, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a comida. A comida no fogão a lenha, né? É uma delícia a gente juntar no pé do fogão. Eu lembro, como eu falei com vocês, da casa da minha tia, que a gente ia. O dia que matava um porco, gente, era uma festa. Era um evento. Por quê? Para matar um porco, imaginem o trabalhão que dá. Na época não tinha geladeira, né? Então tinha que preparar aquela carne toda naquele dia. Então vinha as comadres, vinha a vizinha, se tinha filha casada, vinha. A casa virava uma festa. Porque tinha que fazer o toucinho, que tinha que dar gordura para fazer a carne de lata. Aquela gordura também ia para guardar o toucinho. Eram as linguicinhas penduradas em cima do fogão a lenha para defumar, que só de falar minha boca já vai enchendo de água. As carnes de lata maravilhosas. Inclusive, hoje está começando a ficar uma moda, né? Já pegando, de você comprar carne de lata. Né? Eu já comprei, uma delícia. Claro, né, gente? Não tem aquele gosto do fogão a lenha lá da casa da minha tia Isaura, mas é uma delícia do mesmo jeito. Então, as comidas, o jeitinho de fazer a comida, e como nós estávamos conversando outro dia, não é, pessoal? Tinha o jeitinho de ralar o feijão, porque não tinha luz elétrica. Então, como que comia feijão batido? Tinha um negócio, pelo menos lá na casa dela, que chamava de ralador, que era um pedaço de madeira, como se fosse um toquinho de cabo de vassoura, tipo uma coisa assim, que a pessoa passava a mão assim, e lá embaixo tinha um formato de 2 estrelas, que no que o feijão passava ali, ele ia se cortando e fazia o feijão batido, porque não tinha o liquidificador. Então, são muitas histórias, curtir doce de laranja no tacho, era pegar o frango no quintal, era o porco que matava ali mesmo, a vaca que dava leite, ou seja, a comida toda vinha ali do fogão, do entorno do fogão, literalmente, né? Então, a comida, ela representa uma manifestação de uma organização social, porque ela registra, no caso, o modo que das pessoas pensarem de qualquer sociedade. A comida, ela possui um significado simbólico, possui algo mais do que nutrientes, ela é mais do que alimentar simplesmente o corpo, não é verdade? Todo alimento também tem sua história, e como a gente tem, porque esse alimento, de onde que ele veio, que tipo de solo que ele foi cultivado, quem plantou, quem transportou,
A transmissão de receitas, gente, que passa de geração em geração, deliciosas. Então, o alimento, ele é uma fonte muito rica de informações. Através do alimento, a gente pode identificar uma cultura, a gente pode identificar uma religião, nós podemos também descobrir o estilo de vida das pessoas de acordo com o que elas comem. Nós podemos identificar a classe social, porque cada tipo de classe social tem um tipo de determinada comida. Qual acontecimento histórico que está ligado naquele evento, como nós conhecemos, por exemplo, a feijoada, ela tem está ligada na época dos escravos, né? Tem a cultura também, essa cultura do alimento, ela determina o que a pessoa deve, o que ela não deve comer, de acordo com a idade que ela está, com o estágio de vida, com o seu organismo. Nós temos as crenças populares que são relacionadas aí com a comida. Quem não passou por aquela frase, não pode misturar leite com manga, e aí a gente vai descobrir por que acontecia isso. Porque na época das grandes fazendas, na época dos escravos, a manga era uma fruta que dava vontade na natureza, e o leite ele ficava restrito à casa grande para fazer o queijo, para fazer os doces, para alimentar as pessoas. Então, quando falava para não misturar manga com leite, na verdade era o quê? Para economizar o leite. E aí tem muitas histórias. Como a gente come, e a gente está relacionado a um tipo de cultura que a gente tem. O tanto que nós comemos também é cheio de significado. Então, a refeição, ela é um ato social. Nós queremos sempre estar perto de alguém. Nós temos aí o exemplo da Santa Ceia, que é o quê? Jesus com seus discípulos em volta de uma mesa, comendo pão. Então, nós nunca queremos estar sozinhos. Nós não sentamos à mesa somente para comer, mas para comer juntos. Os franceses falam que uma boa mesa é agradável demais para ser desprezada. Então, eles têm aquela cultura de ficar à mesa mais tempo, a prosa rende. Como é a gente hoje em dia também. Às vezes, dependendo do final de semana que a gente ia numa casa, a comida rendia tanto papo que dali se emendava, tirava a mesa do café, tirava a mesa do almoço e já colocava do lanche da tarde, né? Os americanos, por exemplo, eles têm um estilo de vida que é muito rápido, então lá o que acontece? Lá o fast food, então, valorizou essa comida rápida, né? E, aliás, comer rápido acaba que você come em grande quantidade, o valor nutricional é bem baixo, né? Nós temos também ainda a diferença, né, entre o que eu como no meu dia a dia, o que eu como quando eu vou a uma festa, o que eu como em casa, o que eu como em público, até o jeito que eu como, tudo isso vai mudando, de acordo com o ambiente, de acordo com quem você está. Por exemplo, quando nós comemos entre pessoas queridas, vai fazer o quê? Vai reforçar os nossos laços afetivos, né? Nos faz sentir bem. E aí nós vamos percebendo tanto que a oralidade é importante. A oralidade, ela é a nossa primeira fase da infância. Então, ela é muito significativa na nossa vida. Com o ato de comer, nós vamos resgatando essas nossas primeiras relações com a nossa mãe, nós vamos resgatando esse alimento com a forma como nós resgatamos, que nós vivemos, recebemos esse alimento da nossa mãe, né? E quem nunca sentiu saudade da comida da mãe? Por mais que alguém faça, a gente fala assim, não é igual da mamãe, porque tem aquele carinho, aquele cuidado, não é simplesmente o tempero, a comida em si, né? Por mais simplesinha que ela fosse. Né? Então, isso acontece por quê? Porque junto desse alimento, junto do comer, né, desse ato de comer, nós trazemos as lembranças dos nossos afetos, o registro da nossa história. Então, comer entre pessoas queridas, então vai fazer isso, nos vai fazer sentir bem, né? E
essa questão da oralidade, ela marca a nossa vida toda, porque é a primeira fase da nossa infância, o primeiro contato com a nossa mãe. Então, ela é super importante. É baseado nessa relação que nós temos com a nossa mãe, é que nós vamos lidando com esse comer, com essa pessoa que chega, com essa casa cheia, com esse entorno da comida, que vai ao pé do fogão, e que tem tantas histórias da nossa cultura, da nossa família, e nossa mesmo, não é? Porque comer é uma coisa muito grandiosa na nossa vida, se nós formos pensar, ela é muito significativa, não é verdade? Fernanda, falando em toda essa significação, nessa coisa gostosa, em comida, vem contar mais um caso para a gente? Que eu gosto muito de conversar, né? Então eu quero ver se vocês sabem esse caso. Eu tô vendo o nosso chat, tá com tanto comentário gostoso, não dá para comentar tudo, mas olha, é verdade. Comer com prazer, tudo tem um significado na vida da gente. É muito comentário gostoso que eu tenho lido. Mas eu quero contar aqui um caso, eu quero ver se vocês conhecem esse caso, que é a moça e a vela. Será que alguém aí já ouviu sobre esse caso? Tradição rural. É novo, aliado à cultura popular, que vai repassando de geração em geração, né? E isso era o que? Aos pés do fogão, com um bom aperitivo, como diz a Simone, com uma roda de viola, né? E todos esses casos traziam uma mensagem subjetiva, gente. Para quem contava ou para quem ouvia alguma coisa, queria alcançar. E aí até mesmo ajudar a educar os filhos. E uma certa vez, né, uma mãe querendo doutrinar sua filha, falando para ela que não era para ela ficar na janela até de madrugada, e ela tinha o hábito de ver o rapazinho lá que ela gostava passar, voltando não sei de onde, e ela acendia uma vela e ia para a janela, e ficava lá até 2, 3 horas da manhã, e a mãe brigava com ela, porque o povo da roça deita cedo e acorda mais cedo ainda. Então ela tinha que acompanhar, e ela estava ficando muito cansada para a lida. E aí a mãe falou, cuidado com a assombração, porque, gente, interior, o que tem de caso de gente assombrada, não tem o que questionar. Demais. É muito caso. Ou é piada, ou é caso de assombração. É caso de arrepiar o cabelo. É verdade. Olha, eu fui pesquisar alguns casos para trazer. Tinha uns que eu falei assim, gente, eu não tenho nem coragem de contar. É muito caso, dá medo. Mas eu vou dizer que essa menina, ela não ouviu a mãe. E aí ela foi para a janela. E depois de algumas noites que ela estava esperando o amado dela passar, ela toda romantizada, parecia um vulto branco. Ela não sentiu medo, porque ela estava tão apaixonada. E a expectativa dela era tão grande de ver esse namorinho passar, né? Aquele namoro gostoso de roça, né? Que era só dar um tchau, né? E a pessoa já ser observada, para ela era grande feito. E ela viu que aproximava um vulto branco, mas ela não prestou atenção e nem sentiu medo, porque ela estava envolvida com aquele sentimento. E aí, esse senhor, quando foi aproximando, esse vulto foi tomando forma de cabelos grisalhos e falou com ela assim, vai lá na sua cama e coloca essa vela lá e volta para a gente conversar, porque você tem que me ajudar numa questão. Quando ela chegou na cama, que ela voltou com a vela, que ela colocou a vela e ela voltou, o moço já não estava lá mais. E ela ficou ali naquela janela, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para um lado, olhando para o outro. De repente, esse homem aparece, ela leva um susto, ainda questiona, né? Pergunta para ele, opa, né? Onde o senhor estava, que eu aqui não te vi? E ele fala para ela assim, agora volta lá na sua cama e traz a vela para modo a gente conversar. Quando ela chegou na cama, a vela tinha transformado em caveira. E aí, quando ela, desesperada, saiu gritando e chegou na janela, o homem falou para ela, você esperando o namorado passar, cuidado com essa alma penada para não te pegar. Olha, eu vou dizer, gente, é só caso cabuloso. E aí eu fui comentar isso com a minha avó, comentar com outras pessoas, e assim, olha aí, esse caso aí, eu já vi panela voando. Eu disse, então não me fala, não. Não quero saber. E olha, cada caso, e que, independente de ser em Minas Gerais ou no Nordeste, cada região tem seus causos. Então, vale a pena aí, olha, o povo que gosta, né, pesquisar. É muita história para ouvir, para depois você contar. Então, vamos lá. É com a Rose agora? Cada um com o seu estilo. E olha que educavam-se contando história de terror. E hoje? Então,
Hoje, gente, presta atenção. Só escutar isso é tão bom, mas é tão bom que a gente vai relembrando várias coisas e é uma nostalgia muito gostosa, assim, sabe? Eu já fui lá longeão e tudo, já morri de medo também. Você vai para a janela 2 horas, Rose? Da manhã? Nem morta, nem tem chance, tem chance. Mas Passa um diário, né, Rose? Passa um diário na vida, na cabeça da gente, né? Sim, é assim. Gente, é muito bom. E quando vocês estão falando, a gente que fica passando essas coisas boas, antes, né, há um tempo atrás, quando não tinha energia elétrica, o pessoal realmente ficava lá com as lamparinas, com vela, com lampião e tudo mais. Dormia com as galinhas, acordava com o galo, né? Porque era tudo muito cedo, não tinha muitas entretenimentos igual a gente tem hoje, televisão, né, computador, internet, essas coisas todas, e eles iam falando mesmo sobre esses causos, mas é igual a Fernanda falou, não é só isso, né, e Simone também estava falando, é passar um legado através da tradição, e essa tradição é costume mesmo, é o jeito de ser, o jeito de falar, de se comportar, né? Essas coisas todas, gente, como é bom. Então, antes o pessoal reunia em torno do fogão mesmo e conversava, falava sobre o dia a dia. Eu estava até lembrando quando a gente falou lá na nossa primeira live sobre a lida, né, do homem do campo, da mulher. Então, é isso mesmo, eles iam falar sobre o dia a dia ou planejar alguma coisa e eles estavam lá, né, nesse ambiente gostoso, nesse ambiente assim, de cumplicidade, né, essas coisas todas. E aí eu ficava me perguntando sobre nós hoje, né? Porque as coisas foram, né? A Fernanda foi falando que as coisas vão evoluindo, né? Simone também falou, as coisas vão evoluindo e tudo mais. E aí, hoje aqui, por exemplo, na cidade, nós não temos um fogão a lenha, né? Mas uma coisa que é muito importante, e aí eu estava pensando sobre o resgate, que nós podemos hoje, gente, conversar com os nossos filhos, com os netos, com bisnetos, com seu sobrinho, como que fala, afilhado, sabe, sobre a sua infância, como que era, porque sim, é diferente uma geração para outra, né? A gente vê muito no WhatsApp quando eles falam sobre... no meu tempo era assim, vai passando sobre anos 60, 70, aquela coisa toda, e é mesmo, é diferente, mas nós temos que sim passar as coisas, sabe? Ter o nosso legado e passar para a nossa geração. E eu estava me lembrando de algumas músicas que a minha mãe passou para mim e que eu já passo para os meus filhos, e às vezes a gente vai cantando e conversando e lembrando, né? E aí... né? Vão resgatar isso, gente. Aquela conversa, né, na mesa, né? Ter um tempo. Eu sei que a vida é muito corrida, mas vamos ter um tempo para a gente ter uma refeição junto, para a gente conversar, para a gente passar um pouco da nossa experiência. Isso é em família. Mas com os amigos, igual aqui, estava falando muito sobre amigo e tudo mais, e o Paulinho, meu esposo, estava até falando assim, bom, quando é com os amigos, não é no fogão de lenha, não, mas é na churrasqueira. E aí a gente se reúne, vai lá, né, através de um churrasquinho, alguma coisa, e estamos lá, juntos, unidos. E o que eu quero falar, e eu estava até olhando, que eu ia até contar um pouquinho sobre um texto do Rubem Alves, gente, maravilhoso, que eu vou até falar aqui para vocês como é que chama. Fala sobre conversas ao redor do fogão de Rubem Alves. Gente, bom, uma que eu gosto muito desse autor, ele é muito bom, mas ele vai fazer um apanhado sobre essa conversa ao pé do feijão e vai falar um pouquinho sobre isso aí. Vou ler um trechinho para vocês aqui, que fala assim, olha, ele vai falando sobre essas, como que eu vou falar?
sobre... Meu Deus, sumiu aqui, gente. Espera aqui, só um instantinho. Ele vai falar sobre essa... Ele começou, o objetivo dele era falar sobre a teologia, mas ele vai falar assim, lembro-me da sala de visitas da casa do meu avô. E ele vai falar sobre a casa de visita e ele vai descrever a casa do avô, toda maravilhosa, aquela coisinha assim. Aí, olha uma frase que ele fala assim, olha... A casa de visitas, a sala de visitas era quase sempre vazia. Não era lugar de convivência. Não era lugar de convivência. Era como se o nome dizia, era sala de visitas. Por isso, ficava bem na frente da casa, ao final, uma escadaria de 2 lances. E aí, ele fala assim, que é uma dialética de deixar entrar sem entrar. Gente, fala isso, não é uma coisa muito, muito, muito legal, muito, sabe? Assim, que as coisas vão acontecendo, a gente não pensa muito sobre isso, mas é assim, a gente vai deixar entrar na nossa casa, né? Quando é uma pessoa mais formal, a gente deixa na sala, mas quando as pessoas são mais íntimas, nós vamos levá-los aonde? Para a cozinha, não é assim? E a cozinha é esse lugar de intimidade, é esse lugar da gente estar junto mesmo, e de acolher, de falar coisas íntimas, né? De falar coisas íntimas, porque na cozinha não tem aquela coisa de tanta... Né, tanta formalidade, né? Lá na cozinha os meninos entram e faz tudo mais. Agora, se estiver na sala conversando com uma visita, não sei dos seus tempos lá, mas se fosse eu no meu tempo, se eu chegasse lá, aí a mãe só dava aquela olhadinha de rabo de olho, você já sumia, cascava fora, porque você não era bem-vindo ali. Mas na cozinha, não. Estava na cozinha todo mundo, criança, adulto, os mais velhos, o cachorro, o gato, né? Todo mundo junto ali, porque aquele aconchego maravilhoso. E aí, na psicanálise, ele vem falando sobre essas coisas todas, que ele fala assim, olha... Para ir nesse lugar, para penetrar na casa, essa casa ficava longe de uma fachada. E aí ele compara, o Rubem Alves compara a cozinha com o corpo humano, né? E a gente também, infelizmente, a gente vive para algumas, né, no nosso dia a dia de relacionamento, para algumas pessoas você só tem um relacionamento mais formal, né? É na sala de visitas. Mas para outras pessoas, você tem um relacionamento de mais aconchego, de mais intimidade. Para alguns outros, estava a Simone falando sobre a Santa Ceia, Jesus tinha trocentos discípulos, ele separou 12, e desses 12 ele ainda separou 3. E desses 3, um reclinava somente, só um reclinava no seu ombro. E a gente também é assim, né? Mesmo em família, nós temos as pessoas que a gente tem mais afinidade. Então, como eu venho de uma família, graças a Deus, de muitos irmãos, né? Nós somos 8 irmãos. Mas cada um tem a sua particularidade. Então, com um eu vou e falo algum problema com meus filhos, com outro eu falo alguns sonhos, com outro eu vou lá e peço uma oração, com outra a gente vai rir, vai gargalhar, sabe? Cada um com especificidade. É a mesma coisa com relação aos nossos relacionamentos. Quem você está deixando entrar na sua cozinha? Quem são as pessoas que você guarda, né, com intimidade, na sua amizade, que você faz questão de dar um telefonema, de passar uma mensagem mais carinhosa, né? E quem são aquelas pessoas que às vezes é no formal. Ei, tudo bem? Bom dia. Gente, esse bom dia é só para falar bom dia mesmo, boa tarde, hein? Tá? Se a gente fala assim... Educação, né, Rose? Hã? Educação. Fala, Simone. Sim. Educação. Sim, educação. E aí, Simone, tudo bem? Eu nem quero saber, nem vou esperar muito. Você vai falar tudo bem, porque é tão formal. Então, é sala de visita. Mas se eu vou perguntar, e aí, Simone, como é que estão as coisas? Gente, até o nosso tom de voz muda. Mesmo, eu fico achando legal que mesmo pelo WhatsApp a gente sabe se é uma coisa formal ou se não é uma coisa formal. Né? Nós sabemos isso. E é o que nós precisamos de trazer, né, de volta. E
A tecnologia ela é muito importante, mas ela não substitui o calor humano, ela não substitui esse aconchego. Olha o quanto que nós estamos sentindo falta de um abraço, né, de um aperto de mão, sabe, aquela coisa gostosa do ser humano. Isso é aquele entorno que nós trouxemos lá do povo que começou no entorno do fogão a lenha, daquela conversa gostosa, de animar um ao outro. Então, eu quero convidar vocês a pesquisar um pouquinho mais sobre a tradição da sua casa, da sua família. A nossa tradição, da minha família, família de origem, meu pai e minha mãe, é que quando a gente se reúne, a gente canta hinos, a gente canta louvores ao Senhor. Então, a gente gosta disso. É uma herança lá da minha avó. A minha mãe fez isso com a gente também, trouxe. E nós precisamos passar isso para os meus sobrinhos, para os meus netos, em nome de Jesus, essas coisas todas. Então, qual que é a tradição da sua casa? Né? Quais são os provérbios que vocês usam e que é peculiar da sua casa, da sua família ou da sua redondeza? Quais são? Aproveita aí essa live, pensa um pouquinho mais sobre isso e vamos resgatar as nossas tradições. Vamos voltar simbolicamente aos entornos do fogão a lenha. O que vocês acham? Ótimo, hein, Rose? Eu amei. Rose, você falando aí sobre a questão, né, de associando a cozinha com o corpo humano, já me passou logo aqui na mente. A cozinha é o coração. É aquela coisa de trazer junto, de trazer para o peito, de acolher, aquela coisa gostosa. Sim, gente. Como você bem lembrou, hein, Rose? É muito assim, né? Essa comparação, ela é muito assim. É a casa como se fosse o nosso corpo. Sim. E nós temos mesmo os cômodos, né? Mas a cozinha é aquele lugar gostosinho mesmo, do coração, do afeto, do carinho. Gente, é muito bom. É todo esse calor do fogão a lenha mesmo, né? Não? E quando o chego do colo, do cafuné, do esquentar, do requentar. E quando o Rose falou, é verdade. Na casa da minha tia, quando juntava ao pé do fogão ali, que era o quentinho, tinha aquela coisa do frio à noite, a lenha que servia como igual a lareira, era o gatinho que ia para a beirada da janela pegar o quentinho do fogão, o cachorrinho que rodeava por perto do pé, e ali, como não tinha televisão, não tinha energia elétrica, a conversa rolava. Perdi a hora. Aí, perdi a lamparina aí, ó. Pois é, e o que eu fico observando é como que hoje as pessoas estão, e eu estava até falando da outra live sobre as cavernas, né? Essas cavernas, elas têm nos afastado desse entorno do fogão a lenha, entre família. Então, Fernanda, a Simone falando sobre os fast food, às vezes dentro de casa, por causa dos horários, da correria, é tão rápido, cada um comendo em seu lugar, e não tem a oportunidade de conversarmos um pouquinho, olhar no olho, né? Talvez aquele momentinho, gente, que a gente faça esse resgate, porque é muito importante nós passarmos a nossa história para a nossa geração, o nosso legado. Qual é o seu legado? Resgata aí, vamos fazer acontecer, passar a nossa história, as coisas boas, porque isso é importante. Não dá para tecnologia nenhuma. Para todo mundo. Isso aí. Terapia do fogão a lenha para todo mundo. É isso mesmo. E agora, vamos ouvir. Vamos mais um pouquinho. Vamos ouvir. E aqui, ó, a Rose falando, me deu uma nostalgia. Ai, gente, foi nostálgico. Eu lembrei da família Fernanda, do meu pai lá em Mariana. Aqui, as mensagens aqui relacionadas à Rose, todo mundo dando feedback aqui. Decoração da casa, que é a cozinha. Aqui, ó, Cris, mas você não vem despistar, não, porque tem uma ali do João que falou assim: o Cris era da cozinha da minha casa, ele tem cara de que come mesmo. Eu sou bom para comer. Que coisa de vez em quando eu me arrisco. Meninas, quando acabar a pandemia, a gente tem que pensar bem antes de convidar o Cris. Não é?
E até porque você vai comer tão importante que até a oralidade, os maiores vícios são orais, né, gente? Verdade. Por quê? O sabor, o prazer, né? A gente volta naquele tempinho gostoso. Mais. É verdade. E aí eu fui lá atrás, gente. Que delícia falar dessa sala, gente, que delícia falar desse ambiente que eu lembro que ficava tão arrumado, mas tão arrumado que a gente não podia nem pisar. E em Mariana, na época, ainda tinha o escovão, né, de passar naquelas madeiras gigantes para encerar, e depois vinha com o pé para lustrar, então era só a visita que podia pisar. Quem era de casa era direto para a cozinha. Então, quando chegavam os amigos mais chegados, que a gente tinha mais intimidade, ainda falava assim, nossa, não pisa aí não, minha mãe acabou de encerar, levava para a cozinha para não bagunçar. Agora, peraí, Fernanda, deixa eu ir mais além. Eu é que ficava responsável por arrumar a minha casa, na casa da minha mãe. Então, sábado era o dia daquela faxina maior. E aí, na sala, eu que arrumava, eu tinha que passar palha de aço no taco, depois a cera e a enceradeira. Sabe o que eu fazia depois? Tacava um monte de jornal, folha de jornal, para que se a visita chegasse, estava lá. E os meus irmãos e a família passavam tudo pela cozinha. Certo? Era desse jeito. Aqui, eles mandaram aqui uma jornal, interessante, gente, ó. Na casa da mãe, a gente senta para tomar proseia até a hora do almoço. Um senta na cadeira, outro senta no chão. Ó. Eita delícia! Gente. Você pode dizer olha, eu fico aqui. Todo mundo quer correr para a cozinha, não é, gente? Eu fico reflexiva diante dos meus filhos, né? Porque, olha, tanta correria na minha casa que eles estão perdendo. Gente, eu vou começar a mudar meu formato. Que eu estou perdendo com eles essa chance de deixá-los perto de mim enquanto eu estou cozinhando. Olha como é que essa live está servindo para educar a gente também. E também, olha, Fernanda, se a gente for olhar, hoje em dia acaba que, querendo ou não, está tendo um resgate. Porque os apartamentos hoje estão com os quartos menores, eles estão investindo mais na área gourmet, que é onde o pessoal junta. Verdade, é um espaço então, por de isso, lazer, minha de casa, o maior cômodo vai ser cozinha, viu, gente? Ô, gente, é verdade. Eu apoio. Ô, Cris, menos, né? Ô, gente, o Cris empolga, que a gente tem que falar com ele assim, chega, Cris. Mas é verdade que o quarto é um lugar de intimidade, né? Pessoal. Sim. E já a área de convivência é daquela intimidade relacional. Olha que delícia. E a Simone tem razão, a gente está recuperando isso de uma certa forma, nessa modernidade toda. A gente está tentando resgatar algumas coisas para não perder de tudo a essência que a gente precisa, né? A gente precisa disso. Eu ia contar um caso, mas aí eu não vou contar não, porque essa história, né, já me deixou assim, muito emotiva. Imagina eu contando um caso agora de fantasma. Será que seria uma boa ideia eu contar mais um caso de fantasma? Será que eu conto? Vambora. Então eu vou contar. Bora. Eu sou um pouquinho tenebrosa, hein? Esse negócio é porque a minha irmã, vou até dedar ela aqui, a Cleone, ela ficava com medo e eu sou mais nova que ela. Aí ela não ficava com medo sozinha, não. Ela passava o medo pra mim. Então, bora lá, Fernanda. Vai. Eu mais velha que meu irmão, eu pulava pra cama dele. Gente, disse que dormir com medo na roça, falava lá que dormir com medo faz xixi na cama, hein? E sonhava! A psicanálise explica isso, que os últimos registros memoriais ficam. Olha aí, gente, oh meu Deus, muito bom. Então vamos lá, hein? Havia um barão, dono de uma fazenda que era muito malvado com seus escravos, e aí ele ficava com a chibatada preparada, com a chibata preparada para dar a chibatada. E aí ele deu uma incumbência a um escravo de trazer, né, umas encomendas. E esse escravo lá durante a estrada, vindo, uma missão especial, que era buscar esse carregamento de ouro, e o negócio que ele, durante a estrada, ele foi atacado. E os bandidos mascarados levaram o ouro. E é claro que o fazendeiro não acreditou na história. É lógico, né? O que ele pensou? Que foi atacado nada. Ele está roubando meu tesouro, né? E aí o fazendeiro não acreditou. Como se isso não bastasse, condenou o escravo a cortar a lenha do nascer do sol todos os dias por 5 anos, até findar-se a noite. E aí tudo começou a dar errado na fazenda. Os escravos fugiram, os animais também, né, e as colheitas ficaram perdidas, e o barulho de pancada de machado, que não acabava nunca, começou a incomodar todo mundo da região. Por quê? Porque aquele escravo, de tanto levar chibatada, ele morreu. E aí
De lá ele não saiu. O Barão começou a ficar louco. Era o fantasma do João. E dizem que a gente, né, quando a gente vai para as bandas de lá, escuta até hoje o barulho do escravo cortando a lenha. Olha que medo. Causa e efeito, né, gente? E consequência também. O que eu tirei de lição trazendo para o lado da psicanálise? O punir alguém sem ter certeza, carregar aquela culpa, porque gera culpa, e culpa gera consequências, e a natureza está no interior das coisas, e ela dá ênfase, né? Na subjetividade. Então, espantar que o inconsciente traz notícias valiosas, né? Freud já dizia, né? Nós podemos ali dar condição da fonte, né, temática de alguma coisa, que nós começamos a elaborar uma criação artística, porque a mente da gente produz efeitos, e aí a gente vai dando vida para essas criações, por quê? Aquilo ficou no nosso material de culpa, de ter punido alguém injustamente. Então, nós devemos avaliar isso. É uma história de fantasma, mas traz muito aprendizado. Né? Sim, Freud desvelou o modo da operação inconsciente, ó, que dá origem aos nossos sonhos, aos lapsos de linguagem, aos atos falhos, aos sintomas. Então, ele faz perceber a importância da humanidade. Então, gente, olha, não carreguem culpa, porque essa culpa vira um fantasma na vida da gente. Ela aprisiona a gente fica preso em relatos da nossa história, que já poderíamos ter liberado isso um monte de vezes. Não vamos dar margem para essas coisas criarem dimensões maiores. Busquem ajuda. Tem muito profissional capaz na área da saúde mental. Nós, como psicanalistas, nós estamos atentos a essas coisas, porque nós devemos saber administrar essas coisas para poder ajudar quem precisa. Então, busque ajuda. Busque ajuda, porque eu sei o que é ser assombrado. Não é? Nós mesmos nos escravizamos. Nos escravizamos. Palmas para a doutora Simone. A gente se escraviza. Nas nossas culpas, não é? Nas indignações, nas angústias que nós carregamos, na ausência de perdão, e isso vira um fantasma. Que a gente depois de velho, descobrir, imagina eu, velhinha, 99 anos. Pois é, e eu fico olhando essa fala da Simone, mas a sua também, Fernanda, o caso é o seguinte, que por causa de às vezes, quando você falou assim, do efeito, mas às vezes é uma causa, mas os efeitos são em várias áreas. Então, é isso mesmo, gente, uma culpa que vai fazendo com que você fique uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa fragilizada, uma pessoa amargurada, doente física e emocionalmente, consequentemente, vai também para o lado espiritual. Então, é isso mesmo, vamos nos atentar para essas coisas, vamos pedir ajuda sim, pedir ajuda requer humildade. Então, seja humilde, reconheça a sua fragilidade, a sua necessidade no momento. E se faça forte! Não é? E se faça forte! E uma questão também, questão também que a gente deve o quê? É pensar que a gente deve se libertar dessa culpa e entender que nós não somos super-heróis, que nós temos nossas falhas, e aprender o quê? A ver aquilo que nos aconteceu de uma maneira menos punitiva. Verdade. Olha, hoje, se fosse hoje, eu faria diferente. Se fosse hoje, eu falaria ou não falaria, mas por quê? Porque a minha cabeça já mudou, a minha cabeça não é aquela daquele momento, mas naquele momento era como eu dava conta de ser, era o que eu dava conta de fazer. Para que condenar? Nós somos muito autônomos de nós mesmos, né? Exatamente, a gente se pune demais, é chibatado o tempo inteiro. Então, nós devemos o quê? Nos perdoar, muitas vezes também sair do papel de vítima e o quê? Daqui para frente, o que eu posso fazer? Como eu posso fazer diferente? Como eu posso melhorar? Porque Vamos nos permitir. Se a gente ficar olhando o passado, nós vamos ficar depressivos. E se a gente ficar olhando só para o futuro, nós vamos ficar ansiosos. Enquanto isso, o presente, que o nome já fala, presente que Deus nos deu, passa batido e a nossa vida acaba num sopro. Vamos fazer valer. Delícia! É por isso que a gente está aqui junto e misturado. Agora, doutora Fernanda, você tem uma coisa para falar para a gente, hein? Hã? E qual que é o próximo passo aí?
Fernandinha tem uma coisa para falar para a gente agora. O próximo passo? Não, o próximo passo não vem que não tem, é o senhor. Eu quero te escutar. Ah, tá. Aham, doutor Cristiano Alves. Olha o Cris saindo pela tangente. Aqui, ó. Vou até mutar meu microfone para não perder nada, nenhum detalhe. Então vamos lá, gente. Hoje eu estava um pouco emocionado pela temática, nos envolve, mas deixamos o fogão a lenha para o final. Pegando o gancho na explanação da Simone, onde ela fala muito bem sobre a questão da socialização, né? Que o fogão a lenha tem esse poder, certo? E não somente a socialização, as coisas boas, as coisas gostosas, as coisas que nos abraçam, que nos acolhem. E a doutora Fernanda está falando tão bem sobre os contos e casos. Então, na realidade, esse instrumento transformador, que é o fogão a lenha, ele é onde acontecem as catarses, vamos dizer assim, né? Muitas catarses entre marido, esposa, filhos, vizinhos, e tanto esse universo. Então, hoje nós vamos desmistificar um pouquinho qual que é a origem do fogão a lenha, né, Simone? Olha o que você vê, Simone, olha que interessante. O fogão a lenha, de lenha, o fogão, ou a lenha, ou ainda fogão caipira, pode ser chamado por esses 3 nomes, consiste em um utensílio culinário, né, utilizado para preparar alimentos. Esses fogões são muito comuns na culinária caipira, né, dos estados de São Paulo e Minas. Na região do sul do Brasil também são amplamente utilizados, sobretudo nas áreas rurais. Várias receitas são preparadas nesse artefato, variando conforme a cultura local. E indo desde o famoso tutua mineira até a cuca gaúcha. Olha pra você ver, sudeste para sul. No Brasil, Simone, há 2 diferentes tipos de fogões a lenha. O primeiro mais utilizado no sul do país, que é montado em metal, carvão vegetal ou lenha. São adicionados na parte de baixo do fogão, aquecendo tanto o forno bem como uma chapa de metal instalada em seu topo, onde são colocadas as panelas. Isso aí a gente já vê também um toque também da Revolução Industrial, né? Olha o arquitetura. E o segundo tipo de fogão, mais utilizado nos estados de Minas Gerais e interior de São Paulo, é construído em alvenaria, que a lenha é colocada diretamente em um túnel sobre os bocais do fogão. O ar quente resultante da queima da lenha circula por esse túnel, né? Indo até a base da chaminé, onde normalmente é instalado pela chaminé e é liberada à atmosfera. Algumas pessoas instalam essa serpentina também, onde que vai servir para aquele banho quentinho, gostoso, ali na roça, né? Delicioso. Eita! Nossa, que é... Ai, gente, eu lembrei do meu compadre. Eu lembrei do compadre Gerrinho. Em Conceição, no Mato Dentro, na Sapolândia, onde tem meus conterrâneos por parte de mãe, eu ia para casa do meu tio, dormia na serra, e lá, às vezes, por volta de 9, 10 horas, a gente chegava da roça, e era lamparina, e aquele bom quentinho era graças à questão ou da serpentina, mas ali se fervia também a caneca ali, colocava naquela baciada e água para Deus. Eita, Cris, bem que gostoso. delícia. Fernanda, um pouquinho de história aí, já que é sua praia. O nome primitivo dado pelos índios... Aqui... Não, ele veio falar da questão dos parentes dele lá, como ele ia contar que comia tudo que tinha na casa, né? Que já tem essa cara de arteiro, daquele menino travesso, né? Aí agora ele me chama para contar a causa, Simone. Tem cabimento uma coisa dessa? Olha pra você ver. História. Você contou o seu que ia colocar. Só praia, hein? O nome primitivo, gente, do fogão a lenha é dado pelos índios como timbiras. De timbiras e guaranis ao fogão de lenha, que utilizavam como era tucurubá. Então, o fogão a lenha significa, em tupi guarani, tucurubá. Então, você foi longe, hein, Cris? Tucurubá. Nesse artefato, logo era feito um buraco construído diretamente no chão, protegido por algumas pedras. Sobre essas pedras, se sentavam as vasilhas de barro e cerâmica. Olha que interessante. Será que tem relação com o churrasco gaúcho, hein? Pois churrasco é. Churrasco de chão, né? Gente, que Fogo a gente esqueceu chão. de olhar isso a fundo. Vai ter que ter uma outra live daqui a um tempo para falar de mais coisas assim de comida. Será que tem a ver com esse churrasco? Pode não ser. É que De eles origem colocam indígena, na né? terra? É o chamado fogo de chão, não é? Tem até um restaurante aqui em BH, famoso, o fogo de chão.
Mas é isso mesmo, as origens... Gente, tudo que a gente vive hoje em dia tem a origem lá no campo. Lá no campo, verdade. Não tem E com o jeito. passar do tempo, esse fogão foi sendo modificado pelo sabor singular que deixou no alimento, passou também a ganhar espaço nas cozinhas, nas casas dos bandeirantes. Olha para você ver, nossos, lá os primeiros lá. Durante o período escravista, eram feitos em grandes tamanhos para que fosse possível se cozinhar grandes quantidades de comida para abastecer as senzalas. Fogões menores eram destinados na elaboração de assados, pães, bolos, pudins, compotas das casas dos senhores. Com o tempo, esse artefato caiu em desuso, né? E sendo substituído pela praticidade proporcionada pelos fogões, né? A forno, a gás, ficando seu uso mais restrito às áreas rurais. Pesquisas indicam que mais de 90% das casas situadas nas áreas rurais do estado de Minas Gerais ainda tem esse acessório. Olha que interessante. Nossa, Apesar do declínio no uso desses fogões nas áreas urbanas, esses fogões voltaram a ganhar destaque, sobretudo nas habitações construídas para o lazer, como chácaras, ranchos, evilos, sobretudo ao sabor único do alimento preparado com a lenha. Né? Gente, que delícia, né? E daí engraçado, podia... né, Cris? Que hoje em dia, quem tem quintal grande, eu conheço muita gente que faz uma cozinha separada e um fogãozinho a lenha no fundo do quintal. Uai, gente, a Rose podia fazer um fogão desse lá para nós. Ô, Rose! Delícia, quintal você tem, Rose. é verdade, Rose. Ô, Rose, esse espacinho aí, olha, gostoso pro Paulinho. Ô, gente, pro Paulinho fazer para nós. Nossa! A gente convida de novo da live. E como o Paulinho cozinha bem, vocês não imaginam tanto. Não imaginam. Eu comi Agora, o galinhado Cris, desse homem que tá doido. Se eu deixou fosse saudade, hein, Cris? Gente. E engraçado, né, também, que o Cris falou uma coisa que eu não sabia, que tinha um fogão menor que era para a parte dos doces, né? Interessante. Não sabia Sim. também, não. Né? Ô, Cris, que bacana, hein? Ô, Rose, agora Ô, gente, pegando isso é cultura. carona nos seus casos, né? Sobre a questão do cheiro, né? Olha as vantagens do fogão a lenha. O ato de cozinhar é agradável, socializa. Anteriormente nós falamos aqui. Família, os amigos ao redor, sua versatilidade, né? E também conta com, pois podem ser de forno de pão, torta, pizza, né? Servir de churrasqueira, né? Tem um grande amigo meu lá de Uberaba, Uberlândia, que está assistindo, viu? Ele é churrasqueiro de primeira. Ele sabe fazer um churrasco de gaúcho. Um grande abraço para você, Renan. Veio no que cheiro diz aqui. respeito ao sabor, a comida fica muito mais gostosa, inigualável, não é isso? Fica um sabor único, né? Sabe o que eu costumo dizer? Que saudade tem cheiro. Tem com mesmo. certeza, com certeza. Saudade tem cheiro, gente. Saudade tem cheiro. Seja da pessoa, não é? Seja do ambiente ou seja da comida. A saudade. Olha, gente, a saudade tem cheiro. Então, olha, façam memórias. Nossa, eu estava na fazenda lá em Conceição, no Mombaça, que é casa de índio, e lá a gente estava trabalhando com os gados, etc. Eu estava comendo arroz, feijão, farinha e banana frita. Gente, vou falar um negócio. O sabor é sensacional. Um pouquinho ovinho ali no meio, a gente faz aquele mistura tudo e manda para dentro. Gente, que delícia. Que delícia. Eita! Então vamos lá. Aqui, o Cris falando, eu estava olhando um artigo e há um tempo atrás, mais recente, o pessoal mais assim de posse falava quantas televisões tinham, não era isso? Na minha casa tem uma televisão para cada quarto e tudo. Mas aí um historiador da UFMG, ele falou assim que antes, né? As pessoas de posse, se era um homem livre, se ele tinha fogão em casa, porque o fogo, ele representava a liberdade, por causa que é com fogo que você é capaz de sobreviver naquele tempo, aquela coisa toda, né? Da descoberta. Então, no censo, o dado importante sobre o número de casas era o número de fogões existentes na comunidade. Olha pra você ver, que coisa que delícia, hein, gente? Vamos colocar mais fogão em casa. Fogão era status, hein, gente? Isso aí, justamente. Como que vem a linha do tempo, né? A era do fogão, da televisão, né? Assim, a era do rádio, da televisão, e aí vai... E agora é do veículo de comunicação, porque o fogão também promovia a comunicação. Olha que delícia. É verdade.
É verdade. Tem também, gente, para Novo Fogão conceito de simbolizava- fogão aí, comunicação. Gente, fogão Pode ser. simbolizava o rádio, né? Era a O comunicação. rádio. E eu vou contar aqui, Simone, vou contar aqui uma coisa. E não era só história de terror, não. Também tinha coisa muito engraçada que os compadres contavam, né? E eles levavam os compadres para casa e eles tinham o costume de ficar tirando onda para cima da mulher, das mulheres dos compadres, contavam uns papos. E aí teve uma vez. Até hoje. E aí o negócio foi ficando mais recente para cá e essa mulher falou assim: quando meu marido trouxer os compadres para cá, ele me paga, que eu vou pregar uma peça nele. E foi aí que ela pegou. Aí ela começou a contar: ô, gente, sabia que tinha em uma palestra sobre relacionamento, o palestrante falou assim: dê um passo para frente, quem aqui que manda, ou então quem é mandado pela sua mulher. Aí, de todos os presentes, só um não deu um passo para frente. Aí o marido dela já olhou assim para ela, né, como se diz, né? O que essa mulher está caçando? Então o palestrante perguntou, ela continuou: e você, que não deu um passo para frente? Aí ele respondeu: não fui para frente porque minha mulher mandou eu ficar para trás, ficar parado, e eu também sou muito obediente. Que doido isso. Até quando não queria mostrar que era mandado pela mulher, só do olhar ele já sabia, ele não foi, ela mandou parar. Ô, gente, mas é uma brincadeira, né? Claro que era um dos contos e casos que faziam todo mundo rir, dar risada, e que ficavam como memórias de um povo, memórias de uma família, registros ali que passavam e ainda passam. Quando a gente traz aqui coisas que vieram lá de trás da nossa família, são as memórias felizes que nós vamos eternizar em nosso coração. Verdade. Então, olha, nós Fernanda, por hoje ficamos por aqui. Oi. Tem uma coisa aqui interessante com relação só curiosidade. Tem um tipo de fogão a lenha dessa modernidade, chama ecofogão, que economiza lenha que é obtida de podas e de árvores caídas, mas mais fáceis de manter pouca fumaça e não fazem tanta sujeira. Produzem para adubo, banheiro seco e composto de pesticida natural. Isso aqui é da pós-modernidade, tá vendo? Ô, Cris, a gente depois pode combinar uma live para falar sobre sustentabilidade. Por que não? Né? O campo também promove sustentabilidade. Ótimo. Ô, gente, mas nós vamos ter que finalizar. Sim. Olha, quero finalizar. Vamos com gostinho de quero mais. Com gostinho de quero mais. Quero finalizar. Cafezinho, gente. Só o último conto aqui, ó. Não dá tempo. Olha lá, Cris. Nós já estamos assim, no limite. É de prosa. Olha aqui, ó, de prosa, ó. Atrás daquela montanha passa boi, passa boiada, mas também passa meu amor que eu sinto pra minha amada. Vem pra gente, Fernanda, finaliza. Ô, gente, eu não dou conta do Cris, não. Ô, gente, eu quero finalizar nossa noite agradecendo a todos que estão nos acompanhando desde o início, todos vocês que estão aí. Os agradecimentos são muitos, porque nós somos muito abençoados. Hoje já estamos transmitindo essa live através do nosso canal, Psicanálise do Campo. Olha que maravilha! Uma página totalmente direcionada para essa nova partilha. Então, toda sexta, às 20 horas, aqui com a gente. Venha conosco de Psicanálise no Campo. Sábado e domingo, às 22h30, pela Rádio Web Minha Esperança. Um encontro gostoso da psicanálise com você. Um abraço, pessoal. Um abraço da turma da Psicanálise no Campo. Se sintam aconchegados com a gente. Ô, Cris, canta mais um pouquinho do refrão. Pega a viola e a sanfona que eu tocava, deixa um bule de café em cima do fogão de lenha, uma rede na varanda, arrume tudo a mãe que viu lugar no chão. Pega a viola
E a sanfona que eu tocava, deixa um mole de café em cima do fogão. Fogão de lenha e uma rede na varanda. Quando tudo, mãe querida, o seu filho vai voltar. Tchauzinho, gente! Tchau! Obrigada! Obrigada, gente! Obrigada! Beijo grande! Até sexta.